Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Como é que você consegue? Antes de eu apresentar a nossa convidada de honra do dia de hoje, eu preciso reforçar com vocês, é importante. Não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar, isso é importante pra gente. A gente está no domingo aqui gravando para vocês, então não custa nada. Aperta o botãozinho de curtir, aperta o botãozinho de compartilhar, porque nesse podcast a gente reúne mulheres incríveis, trazendo histórias reais, de pessoas reais, que talvez, quem sabe, possa tocar seu coração. Então é um prazer receber vocês por aqui. E hoje eu recebo a nossa querida Tamires Albuquerque, advogada. Tamires é uma conhecida de longa data, de anos. Isso, de alguma forma, o mundo nos reconectou. E com muita honra, com muito orgulho, eu recebo a Tamires aqui. Seja bem-vinda, Tamires. Vitor, muito obrigada. Eu estou muito feliz com esse convite de poder contar um pouquinho da minha história e ainda mais contando aqui com você, que é uma referência de vendas para mim. Obrigada. Obrigado. Fico feliz e até para te explicar como é que é a lógica aqui, né? Primeiro eu vou tentar entender um pouquinho da tua história, depois a gente vai entender um pouquinho do teu presente, como as coisas estão acontecendo por aí, e depois a gente vai falar para o futuro. Perfeito. Então, me conta um pouquinho da tua infância, como é que foi a criação da Tamires, como é que a Tamires surgiu para o mundo. Vamos lá, Vitor. Minha infância, ela foi rodeada dos meus pais, das minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãs, todas meninas, comigo 4, uma casa de 5 mulheres, na verdade, contando com a minha mãe, tá? E meu pai era motorista de ônibus, minha mãe era caixa de padaria, e com muito custo eles nos criaram. Nunca faltou nada pra gente, a gente nunca passou necessidade, mas não tinha, eles não conseguiam investir, né, muito na nossa educação, tinha uma limitação. Então a gente sempre estudou em colégio público, tá? E a gente, mesmo assim, eles investiam, eles tentavam incentivar da forma que eles podiam, apesar de todas as limitações, a falta de conhecimento em algumas coisas. Então essa infância ela foi cercada por isso. Nós vivíamos numa comunidade do Rio de Janeiro e eles não deixavam a gente fazer nada, porque a gente não podia ter contato muito com o mundo externo ali, a gente vivia muito ali dentro da nossa casa, porque eles não queriam que aquilo virasse uma referência para a gente. Eles não queriam que a gente tivesse muito contato para a gente não entender que aquilo ali era normal, que a gente via muita Sim. coisa, né? Então, eles blindaram a nossa família dentro da nossa casa e isso foi muito bom. Isso, assim, realmente mudou muita coisa. Hoje eu entendo, na época eu não entendia. Eu achava, nossa, tá me prendendo, eu não posso fazer nada, eu não posso ter amigos. Mas com toda a maturidade que eles tinham, que eu não sabia, e com a imaturidade que eu tinha, eu entendo que hoje foi a melhor escolha que eles podiam, né, ter feito. Então eu sou extremamente grata aos meus pais, eu sou muito feliz. Para mim, eles são uma referência de tudo, tá? Eles não tiveram acesso à educação, fizeram só até o ensino médio com muito custo e todas as filhas hoje são formadas. Então assim, é uma coisa surreal, né, de se entender. Não dá para entender, mas foi graças à base que eles deram para gente e eu sou muito grata. O olhinho até brilhou, né? Porque Sim. eu, como pai aqui, fico recebendo essas informações e com muita clareza sobre a importância do papel da família, né, ali, né? E você vê que tudo que eles fizeram, com as condições que tinham, com as possibilidades que tinham, foi o que, de alguma forma, te ajudou a chegar aqui. Isso é lindo, é maravilhoso e a gente reforça essa importância, né? E aí eu fico refletindo, né? Porque a gente já tem aquela clareza. Eu não acho que as condições são iguais. E muita gente defende isso, não são iguais. Então tem gente que parte de pontos, às vezes, mais à frente, mais avançados, e tem gente que não. Mas você, mesmo partindo de um ponto, podemos dizer, um pouco atrás de alguém que já tinha mais acessos que você permaneceu e conseguiu. Então, como é que foi na tua cabeça? Primeiro, o que veio na tua cabeça em relação ao direito? Como a ideia surgiu dentro do teu pensamento? Vitor, eu praticamente fui jogada no direito. Eu não tive escolha, tá? Eu não tive tempo de pensar em outra profissão. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos como jovem aprendiz. Eu queria ter meu dinheiro. Meus pais sempre me deram tudo, dentro das condições deles. Sempre. O que eles podiam e o que eles não podiam fazer, eles faziam. Mesmo se apertando, deixando de pagar alguma conta, eles sempre deram tudo para mim e para as minhas irmãs. Só que eu queria mais.
né? Fiz 16 anos, 15, queria comprar algumas roupas, queria comprar algumas coisas, além do que eles podiam me dar. Então, comecei a trabalhar aos 16 anos como jovem aprendiz em um escritório de advocacia. Então, ali começou tudo, aos 16 anos. Eu trabalhava no setor de arquivo, então tinha um arquivo imenso, eu rodava aquele arquivo para um lado, rodava para o outro, porque eram portas enormes assim, pegava os processos e entregava para os advogados, depois voltava com os processos para o local certo, organizava tudo. Então, ali começou o meu contato com o direito, mas não foi ali que eu comecei a me apaixonar, não, tá? Depois disso, eu fui estagiar em uma companhia de gás do Rio de Janeiro. E, na verdade, antes, né, dessa companhia de gás, eu iniciei minha faculdade com muito custo. Minha faculdade foi totalmente financiada. Meus pais não tinham condições de me ajudar nessa missão. Eles gostariam, mas não tinham. Então, foi assim. Eu tive contatos com o direito né, de trabalhos e eu sempre fui jogada para essa área. Primeiro no arquivo, depois como assistente jurídico lá no Max, que a gente se conheceu. Uhum. E ali no Max que eu ingressei na faculdade com a ajuda do financiamento estudantil e dos meus pais também. E foi uma loucura, foi uma loucura. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo, era muita matéria, eu achava que não ia dar conta. Eu começava o meu dia às 6 da manhã e terminava às 11 da noite, tendo que ir para casa às 11 da noite sozinha, da 18 anos, presidente. essa época? Eu tinha 20 anos de idade, eu comecei um pouquinho mais tarde, eu fiquei um tempinho só trabalhando, porque eu ainda estava definindo o que eu queria e como eu ia começar essa faculdade, porque eu não tinha recursos. Então, não era fácil, mas eu escolhi não desistir. Tudo que eu fiz, né, desde o início, foi em retribuição aos meus pais. Eu sempre quis que eles tivessem orgulho de mim, eu sempre quis que eles falassem, poxa, a minha filha deu certo, valeu a pena tudo que eu abdiquei, porque eu sei que eles abdicaram muito. Então, tudo que eu faço é como retribuição a tudo que eles me deram, tudo que eles apostaram em mim. Incrível. Outro dia, né, eu me peguei pensando na época de formação também. Honestamente, eu não sei se hoje eu aguentaria, Não. não. Eu não sei, porque eu morava em Cascadura, um bairro na Zona Norte, para quem não é do Rio. E eu tinha que dar aula na Lagoa, 6 da manhã. Então, Nossa. para eu sair de Cascadura para estar na Lagoa, eu acordava 3h30. E eu me lembro que, até arrepio o braço, que eu tinha alguns momentos que eu acordava de madrugada, me dava vontade de chorar, porque, tipo assim, eu despertava e eu olhava, faltava 1 minuto para acordar 3h30, eu falava, não, já passou, não. Já tá na hora. Eu lembro que nesse momento, uma das minhas maiores alegrias era quando eu acordava antes da hora. Olha como é que são as coisas. Então, tipo assim, se a minha aula, se eu tinha que acordar 4 e eu acordava 2, eu batia na cama, eu falei, meu Deus, ainda faltam 2. Então, e eu ficava até 10 da noite na faculdade, porque era esse período. E aí a gente, no dia seguinte, não tinha negociação. E hoje eu fico olhando e falei, cara, com que força você aguentou? Como é que tu bancou isso? Eu não sei. É incrível isso. Eu não sei se era a idade, o que acontecia, um fenômeno, Sim, né? sim. Porque eu chegava em casa, eu não sabia se eu comia ou se eu dormia. Sim. Geralmente eu escolhia dormir, porque eu sempre gostei de dormir. Sim. Então, mesmo assim, no final deu certo. E se alguém me perguntar, você tem saudade? Não. Nessa época Foi importante, mas chega. Nessa época não, por conta da correria, porque a gente sabe que estudar e trabalhar não é fácil. Não é humano, né? Semana de provas, então, ficava uma loucura. Eu não queria falar com ninguém. Se eu pudesse, né, eu me isolaria ali no meu mundinho para tentar estudar com pouco tempo que eu tinha. Ainda mais direito, né? É muita coisa, é muita informação ao mesmo tempo. E a gente acha que não vai dar conta. Sim. E às vezes realmente não dá, não, Vitor. Como é que era para você? Eu sofri muito em relação às companhias. Uhum. Porque as pessoas que me cercavam naquela época não acompanhavam dessa água. Teu ritmo, Então, né? eu lembro de eu subir no viaduto para pegar o ônibus e ter amigos passando. Não tô falando mal deles, não, mas eu lembro claramente passando para ir surfar. Ah, meu Deus. E assim, cara, olhando assim, todo mundo indo surfar, e eu falava para mim mesmo, vai valer a pena. Então, como é que foi o teu ciclo, assim, para família, amigos, etc., conviver com essa tua mudança, né? Então,
Eu sempre fui de poucos amigos, desde a época da faculdade. Então eu selecionava muito bem os meus amigos, eu colava ali em quem eu via que estava no mesmo ritmo que eu. Claro que eu tinha amigos, né, fora o ciclo da faculdade, mas eu me isolei nesse momento. E às vezes eles falavam: "Poxa, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos isso, vamos aquilo". Não, gente, eu estou em semana de provas. Quando eu não estava em semana de provas, eu saía, vivia a minha vida normal. Mas em semana de provas eu me isolava, me afastava, porque eu sempre fui muito dedicada. Eu sempre fui uma pessoa que buscou alguma coisa. Muitas vezes eu não sabia o que eu buscava, mas eu sabia que eu tinha um lugar para ir e que aquela atitude não ia me levar a lugar algum. Então eu sempre tentei agir de forma coerente ao que eu estava buscando, embora eu não soubesse, mas eu sabia que Incrível, era alguma coisa muito maior do que eu podia pensar. incrível. E dentro desse processo teu de formação, você transitou também por estágios, como é que foi? Transitei. Quando eu iniciei a faculdade, eu fui trabalhar em um escritório de advocacia, tá. Fiquei pouco tempo lá, o ambiente não era muito bacana, tem escritórios em que o ambiente é um pouco hostil, relação trabalho e empregador e empregado, então eu fiquei pouco tempo lá. Mas logo depois eu fui pra companhia de gás, e foi muito legal, eu aprendi bastante. E eu queria ter ficado mais tempo lá, só que eu não pude, porque o estágio era de no máximo 2 anos, então eu tive que sair. Hum. Depois disso, eu fui para uma construtora, também como estagiária de direito. Essa construtora era na Barra da Tijuca e foi o meu último estágio. Lá eu fiquei cerca de 1 ano e pouco, e eu me formei. Eu não podia mais ser estagiária. E aí começou uma nova saga na minha vida, porque eu não tive o que fazer, o meu contrato foi encerrado. Não era mais estagiária, eu era formada. Eu ainda não era advogada, porque eu não tinha passado na OAB ainda, mas eu era bacharel em direito. Então eu tive que lidar com aquilo ali. Eu tive o encerramento do meu contrato, não tinha grana, não tinha perspectiva, né. Eles falaram para mim: "Tamires, a empresa está se redesenhando, eu sei que você já vai passar na OAB porque você está estudando, a gente vai te chamar de novo, mas nesse momento não tem essa vaga para você". E eu fiquei em casa. Eu fiquei em casa uns 4, 5 meses estudando para a OAB direto. As pessoas me chamando para sair, para fazer coisas. Além de não ter dinheiro, eu tinha que estudar, porque é uma pressão psicológica muito forte o exame da OAB. Muita gente reprova e muitas vezes não é por falta de conhecimento, é a questão psicológica que Sim. atrapalha. São horas fazendo uma prova e você acaba se perdendo ali, né, o medo, ele às vezes domina muita gente. Então eu fiquei 4, 5 meses estudando e consegui a tão sonhada aprovação na OAB de primeira, Legal. com muito louvor. Eu não imaginava que eu fosse passar de primeira. Se você lá no início da faculdade, se você falasse: "Tamires, você acha que você vai passar de primeira?", "Não", porque quase ninguém passava. Mas durante o meu processo de estudo, eu tinha certeza que eu ia passar. Eu estava fazendo tudo certo, não tinha como dar errado. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer para dar certo, e deu. E essa foi minha trajetória de estágio, passagem pela OAB. Nossa, eu chorei muito, eu Imagino. fiquei muito Família feliz. também, né? Minha família, às vezes, quando você vem de uma família humilde, ela não consegue acreditar alguns passos que você dá. Para a família, às vezes, é difícil acreditar nesses passos, nessas conquistas suas. Então eles demoraram a assimilar isso. Ficaram felizes, mas assim: "Caramba, a Tamires, Minha sabe? filhinha, minha 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 filha", princesinha. sabe, a gente Sim, vivia aqui todo mundo junto e agora ela é advogada. Como é que eu fiz isso? sim. Sabe, como é que meu pai conseguiu fazer isso? Como é que minha mãe conseguiu criar um ser humano e assim, romper tantas barreiras de tudo que eles viviam? Se para mim é difícil acreditar em muita coisa que eu alcancei, imagina para eles, como Incrível, pais. incrível. Eles não conseguem. É difícil de assimilar no início, mas depois eles ficaram muito orgulhosos. E aí, assim,
eu já escuto, né? Tem um grande amigo advogado que esse episódio eu vou mandar para ele. Você sabe que espero que você esteja assistindo. Mas, bem, tô formada, tô com a OAB. E agora? Né? E agora? Qual é o caminho? O que fazer? Porque, rapidamente contextualizando, na minha época de educação física, a minha lógica era: se eu estiver estagiando, eu estou empregado. É só eu desenvolver um bom trabalho. E era assim: qualquer lugar que eu estagiava bem, todo mundo queria me efetivar. Na tua área não é tão simples porque é contrato por prazo. Então, o que você fez ali para se inserir nesse mercado? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Nessa época em que essa transição, né, de passar na OAB, eu me vi totalmente sem dinheiro. Eu estudava o dia inteiro, mas chegava um dia eu queria praia, eu queria fazer alguma coisa, eu não tinha dinheiro. E eu tinha vergonha de pedir pro meu pai, porque eu sabia que ele também não tinha muito. Como é que eu vou ficar pedindo dinheiro pro meu pai para eu poder fazer algumas coisas, sendo que eu sei que ele também, né, o recurso está escasso ali. Então eu fui trabalhar em casa de festa, como personagem vivo, nessa transição antes de eu passar na OAB, porque eu não tinha mais. Sim. Dinheiro que eu recebia no estágio não era muito, não tinha como eu juntar. E eu também não tinha essa maturidade de juntar dinheiro. Tudo que eu ganhava, eu gastava. Tudo. Se você me desse 10 mil reais na época, eu ia torrar o dinheiro. Apesar de ser muito dedicada em relação aos estudos, eu sempre fui uma pessoa que não era muito controlada com relação à grana. Então, eu não tive essa percepção que eu precisaria guardar para um certo momento. Então, trabalhei com um personagem vivo algumas vezes, ganhava R$ 80 por festa, ficava com aquelas fantasias, né, de todos os personagens que você possa imaginar de criança, de festa de criança. Só que era duro. Era duro, um calor do caramba, você com aquela cabeça da fantasia. Imagina. Muito quente, imagina esse calor. Imagino. Você com uma cabeça enorme. Era duro. E aí eu esperava a promessa da construtora se concretizar. Eles falaram que iam me chamar de volta. Eu tinha certeza que eles iam me chamar. Eu só não sabia o momento. Também não podia pressionar, né, Vitor? E eu recebi uma proposta nesse meio tempo para trabalhar no cartório, por uma indicação de uma amiga. Fui fazer uma entrevista, passei, só que eu não queria, eu gostava muito da construtora. Eu amava aquele ambiente, as pessoas, eu já estava habituada, era a minha zona de conforto, era muito bom. E o cartório, o que eu ia fazer no cartório? Assim, eu não sabia o que se fazia no cartório. Na faculdade não se ensina isso. A faculdade, ela não te prepara, né, para a hora do trabalho, a hora que você vai ser jogado no mercado de trabalho. Então, eu recusei a proposta. Eu recusei porque eu sabia que a construtora ia me chamar. Só que eu me vi cada vez mais sem grana. Chegou num momento que eu deixei de fazer coisas, tudo que eu podia fazer, eu deixava de fazer porque eu não tinha grana. E aí eu entrei em contato com a pessoa que me fez a proposta. Falei, aquela proposta ainda está de pé? Tá. Quer começar quando? Segunda-feira? Isso devia ser uma quinta ou sexta. Sim, eu fui. E foi muito louco. Eu cheguei lá, eu não fazia a mínima do que eu estava fazendo. Estava totalmente perdida. Eu fui aprendendo na prática o dia a dia do cartório, o que fazer, o que não fazer, como se comportar. Fui estudando, né, o Código de Normas, que são as leis que se aplicam ali ao cartório. E foi complicado. Tinha dias que eu chorava no banheiro, porque eu achava que não ia dar conta, eu achava que eu não era capaz. É uma área muito específica do direito. Então, mas fui indo. Sei qual ano, só para eu ter uma noção de cronologia. Vitor, isso foi em 2018. Tá. Eu entrei na faculdade em 2013, me formei em 2018 e 2019, na verdade, eu entrei no cartório. Eu me formei em 7 anos, mais ou 2018, menos. finalzinho do ano, tá? Um ponto que eu anotei na minha cabeça, imperativo aqui para falar, que talvez seja polêmico, então você não precisa expor nenhum tipo de local, é só para o tema, que é sobre essa questão do ambiente hostil. Aham. E eu quero entender, dentro do direito, eu imagino que não seja fácil, porque não tem como dizer que, não só no direito, mas em qualquer área, não exista uma diferença de percepção do homem e da mulher. Então,
Que tipo de desafio nesse sentido você encontrou nesse período, ou nesses períodos? Não precisa citar o local, não quero ser processado, então tá tudo bem, eu não sei Não de vou o que ela tá falar. falando, mas que tipo de situação você vivenciou nesse sentido, assim? Não vou falar o local também, mas não foi no cartório, tá, gente? Venho por Para meio deixar bem desta. claro. Tá, ok. Eu sofri assédio no sentido de não quererem ensinar o que tinha que ser feito e, ao mesmo tempo, cobranças excessivas. Sumir um documento, que eu também trabalhei com questão de documentos, e a culpa era sempre minha, e falas agressivas, grosseria. Eu estava atravessando um momento muito difícil naquela época, que foi o tratamento da minha mãe do câncer. E eu estava sensível. Talvez eu não estivesse preparada totalmente para estar ali naquele ambiente de trabalho, mas eu tinha que estar, eu tinha que trabalhar, Sim. gente. E o que eu recebi em troca foi uma falta de empatia, foi assédio moral. A todo momento que podiam, me diminuíam, porque eu era estagiária. Então, as pessoas com cargo acima do meu, tudo que podiam fazer para provarem que eu era estagiária e eles não, eles faziam. Então, foi uma época muito difícil, eu não aguentei. Eu pedi demissão. Eu não queria fazer isso, mas eu tive que renunciar àquilo ali, que era o meu sonho. E eu tive que romper aquela relação porque estava me fazendo mal emocionalmente. Uhum. E graças a Deus eu tomei essa atitude. O lugar que eu fui depois foi muito melhor, foi infinitamente melhor e me acolheu, porque foi nesse outro lugar que eu acabei perdendo a minha mãe. E eles me acolheram de uma forma. E aí você vê a diferença entre um ambiente e outro. Sim. O que um ambiente pode fazer e o que o outro pode fazer. Um pode te adoecer, o outro te salva. No momento mais difícil, eles tinham o poder de me adoecerem ainda mais. Mas não, eles me salvaram, porque naquela época, quando eu saí daquele ambiente e fui para o outro, foi muito rápido, eu consegui vaga muito rápido. Depois do falecimento da minha mãe, eu acabei desenvolvendo uma síndrome do pânico. Eu achei que estava tudo bem, tá? Eu sempre fui muito forte, os médicos me avisaram do que ia acontecer. Eu já estava sabendo, ela também. E eu achei que estava tudo bem, levei muito numa boa, me fiz de forte, guardei sentimentos que eu não podia guardar, porque eu tinha que estar forte ali por ela, a todo momento. E quando ela faleceu, os sentimentos reprimidos, eles viraram uma síndrome do pânico. E eu não sabia o que que era, não sabia se eu estava tendo um ataque do coração, não queria sair na rua, não queria ter contato com ninguém, mas queria trabalhar. Chegava no trabalho, tinha que ir para o posto médico, porque eu não tinha condições. E aí a enfermeira me deixava o dia todo no posto médico, me dava um calmante natural. E ela falava, poxa, você tem que procurar ajuda. Você não pode ficar dessa forma aqui. E eu me recusava. É muito difícil quando a gente tem um problema psicológico da gente aceitar. Sim. Ainda mais a gente que vem, né, de uma origem humilde, as pessoas não entendem muitas vezes essas questões psicológicas. Isso é tudo muito novo. Está chegando agora, Sim. né? Os nossos pais não entendem, a nossa família não entende. Só entende quem já passou. Então, eu tive que me afastar um pouquinho desse trabalho para poder me tratar. E eu fui muito acolhida. Eu fui muito acolhida. As pessoas me entenderam de uma forma assim que eu não esperava. Antes de eu saber o que eu estava sentindo, elas já sabiam. Com toda a maturidade que elas tinham ali, pessoas, né, mais experientes, elas falavam, poxa, procura ajuda, um psiquiatra, uma terapia, vai tomar remédio, isso não é vergonha para ninguém, você precisa fazer isso para você dar o próximo passo. Você passou por um momento muito difícil. E eu consegui me reconstruir. Não foi fácil, mas deu certo. Amém. E quando você fala da importância do ambiente, né? É isso, assim, a gente, quando é mais novo, a gente não tem a noção. Então, você se insere em certos ambientes e só vai vivendo o que é o que a gente faz. Só que depois da maturidade vai chegando, a gente tem percepções como essa, fala, nossa, como era tóxico aquele ambiente, né? Como era. E para a mulher, mais uma vez, meu público é 100% feminino e nós não somos iguais. Não tem essa, no meu pensamento,
que desculpa, da população, é burro. Igualdade não é. Para mim, são duas espécies totalmente diferentes. Eu e minha mulher somos duas espécies, assim, é diferente. Sim. Então, conseguir entender, respeitar o momento, que é o que o ambiente faz, acolher e te botar para cima, mas também poderia te botar para baixo. Então, acho que isso é de tirar o chapéu. E aí eu quero entender o seguinte, bem, passou por essa fase desafiadora, então você vai aprendendo na casca, no jogo de cintura lá no espaço, porque é isso, no início ficou um pouco perdida, mas vai. E como é que foi para você essa tua trajetória lá dentro desse espaço já agora? Como é que foi tua construção, tua evolução? Como é que foi tudo isso? Caramba, isso começou em 2019, tá? Até então eu continuo e foi uma loucura, porque eu realmente não sabia o que eu estava fazendo, eu queria chegar longe, eu queria voar alto, só que eu não sabia como. Eu não tinha as ferramentas, eu não tinha o conhecimento ali que eu precisava. E além da questão de ser mulher também, isso também pesou. Não no ambiente, mas às vezes com clientes, tá? Que não me conheciam e falavam: Poxa, essa garota vai me atender? Ela é uma menina. Você é advogada mesmo? Sim. Rostinho novinho, né? Entendi, Não, eu sim. era muito novinha. Eu tinha 26 anos, 25. Mas com a aparência de Com 18. a aparência de 18. Eu fui Sim. amadurecer a minha aparência agora há pouco tempo, tá? Sim. Até ontem eu era uma menininha. Sim. Então foi uma loucura. Eu tinha que provar 100 vezes mais quem eu era, porque a minha aparência não me ajudava. A minha Engraçado, né? Porque aparência... muita gente acha que é o contrário, né? Não, que legal isso, né, cara? Que legal. não. Na minha profissão, a aparência de uma pessoa jovem, ela é condenável. Ela é condenável. Às vezes a pessoa pode ter acabado de se formar, mas ela tem 50 anos, ela já passa uma credibilidade totalmente diferente. Que eu, com 26, não passava. Eu podia estar formada há 6 anos, sei lá, mas eu não passaria nunca com aquela aparência. Então, eu tive que me moldar, eu tive que estudar cada vez mais, eu tive que melhorar muito tudo que estava ali pendente, tudo que eu achava que estava ruim, que realmente estava. Porque quando eu chegava na reunião, eu tinha que romper essa barreira da questão da aparência. Conquistar o espaço, né? Conquistar o meu espaço. Como é que eu ia conquistar esse espaço? Eu ia conquistar passando credibilidade, passando o meu conhecimento e mostrando que eu não era só uma menina novinha. Eu era uma menina novinha que podia resolver aquele problema que o cliente estava passando. Então, eu comecei a me impor de forma educada, de forma tranquila, mas eu sempre buscava mostrar todo o conhecimento que eu tinha para que o cliente ficasse tranquilo e confiasse em mim. E esse espaço foi se ganhando a partir desse momento que eu tentei romper essa barreira da aparência. Legal, e a gente vê hoje, né? É muito fácil falar hoje, mas como toda a tua vida, ela te deu casca, né? Tantas dificuldades, porque pensa, bem, se alguém que começou da tua frente não teve 1/3 dessa casca, na metade do caminho ela desiste. Ela fala, uai, não preciso, não quero, vou fazer outra coisa. Mas você veio com casca desde a tua infância, na formação, nos empregos ou no CLT, o que for, mas isso vai te dando mais força para chegar nessa fase e conseguir se posicionar com mais qualidade, né? Com mais característica, enfim. E aí, quando a gente olha para a partir desse momento que você começa a se enxergar mais como uma profissional, com mais reconhecimento, começa a ser mais ouvida, respeitada, como é que foi para você? Quais foram não só os passos, mas os desafios na carreira? Os desafios foram muitos. Cada hora aparece um tema novo. Direito é muito louco. Toda hora aparece uma coisa nova e a gente tem que, né, estudar, entender sobre o assunto e colocar em prática. E eu acho que me ver na posição que hoje eu tô, para mim é surreal. Sendo bem sincera, Legal. às vezes eu não consigo acreditar olhando lá atrás. Se eu imagino a Tamires criança falasse para mim, Tamires, você vai ser uma advogada, você vai se impor, você vai ter clientes, você vai ganhar confiança de muita gente. Eu falo, não, você não está falando de mim. Legal. É difícil, Sim. admitir isso, mas eu não imaginava. E por que eu não imaginava? Por
por todas as circunstâncias. Mas o que você falou é muito certo. Tudo que eu vivi me trouxe até aqui. Eu não sou mais a Tamires que precisou financiar a faculdade, eu não sou mais a Tamires que vivia em comunidade, eu sou outra Tamires. Mas a Tamires do passado, ela me trouxe até aqui. Sim. Ela me deu uma bagagem e uma força que eu consigo enfrentar qualquer coisa. Se eu botar na minha cabeça, eu vou conseguir. E eu não imaginava nada disso. Mas essa questão desses planos se concretizarem, planos que eu não tinha feito para mim. Eu só fui andando, tá? Fui caminhando e as coisas foram acontecendo. Se você falar, Tamires, você sonhava trabalhar com o que você trabalha hoje? Não. Não. Sim. Não. Eu só fui caminhando e a vida foi me levando e toda oportunidade que aparecia, Vitor, eu agarrava. É minha? Como é que eu vou deixar passar? Não, é minha. E que bom que eu agarrei. Então, esses foram os desafios. Foram todos esses desafios que foram aparecendo, a falta de preparo, a falta de se sentir capaz, mas mesmo assim eu fui indo. E quando eu chegava, eu falava, poxa, agora eu não posso fazer feio. Eu não vou passar vergonha. Não posso passar Sim. essa vergonha aqui. Me deram, né, depositaram confiança em mim. Agora eu tenho que fazer valer. Eu tenho que mostrar quem eu sou. E eu acho que eu venho conseguindo. E a partir dessas coisas que foram acontecendo, estão surgindo outros planos, né? Um plano leva ao outro. Você consegue uma coisa, poxa, eu não imaginava, mas agora eu quero outra. E assim eu vou seguindo. Sensacional. E assim, ó, guarda essa fase que a gente tá? Porque eu vou voltar para uma curiosidade que é particular. Eita! Quando eu via os filmes de Hollywood, e essa é uma pergunta que eu sempre quis fazer para advogados, tudo que se espera do direito é o que é passado pra gente na TV. Então a gente imagina o Harvey, imagina o Mike, imagina você num tribunal, imagina toda aquela coisa. E eu sei que na prática, principalmente o direito do Brasil, e é óbvio que como toda profissão você tem vertentes do direito, não é nada daquilo ou não é nem um pouco parecido com aquilo. Então, dentro hoje da tua área de atuação, até para quem está começando agora, né, na prática, quais são as suas funções, as suas execuções dentro de um trabalho? Aí eu preciso agora entrar mais no que você faz hoje. Né? O que você faz no teu dia a dia? Que tipo de problema você resolve? Vamos lá. Diferente do que a gente vê na TV, a área que eu trabalho é muito mais voltada para o extrajudicial. Eu não estou muito ligada a questões jurídicas que desenvolvem demandas que demandam o judiciário, tá? Que são os processos de litígio. Legal. Tudo que eu faço envolve uma composição de acordos entre as partes, ou eu tento ajudar na composição desse acordo. Então, eu ajudo na assessoria de aquisição de imóveis, eu analiso a situação fiscal e jurídica dos vendedores, do imóvel, eu analiso se tem algum risco nessa aquisição, tá? Crio cláusulas para proteger quem eu estou defendendo, mas também alerto quem eu não estou defendendo, que eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho que eu tenho que, sim, alertar as partes sobre os riscos do que pode acontecer. Jogar limpo. Eu coloco todas as cartas na mesa, porque é uma questão de realização de sonhos, né? Quando você adquire um imóvel. Então, eu faço todo esse assessoramento para que a pessoa não tenha dor de cabeça e não se preocupe com nada. E também faço inventário, que também é extrajudicial. Ajudo as famílias nesse momento difícil, de dor, a seguirem em frente. E, apesar desse momento de dor, existem prazos que precisam ser seguidos. Então, eu ajudo a família a cumprir esses prazos para que elas não tenham nenhuma penalidade. Às vezes pode ter uma aplicação de multa em cima de um imposto que já é caro e pode ficar mais caro ainda. Então, eu auxilio essas famílias a conseguirem concretizar o inventário desse ente querido e passar os bens que eram desse ente querido para os nomes desses herdeiros. Além de toda a questão patrimonial, tudo que envolve patrimônio, eu faço, tá? Doação, inventário, cessão, tudo que você possa imaginar relativo a patrimônio, eu consigo trazer soluções para você. Ótimo. E tem muito aprendizado aqui, porque
O que eu vejo, tá? Que talvez possa ser um desafio da sua parte. Uhum. O nível de consciência dos teus clientes, de regra, olhando para o Brasil, é baixo. Uhum. Então, as pessoas não se preparam. Me corrija se eu estiver falando Não, errado. pode falar. As pessoas não se preparam para o inventário. Em sua maioria, a bomba Não. acontece e aí, bem, agora eu vou agir. As pessoas, quando olham para a compra, aquisição de imóveis, é tudo muito superficial. Então, eu acho que é só fazer o Pix, passar para o meu nome, e não é. Então, quando a gente olha para esse cenário de um público que não tem conhecimento claro, que precisa de você e que só te procura, na maioria das vezes, por emergência, quais são as dicas que você daria? Vamos separar no patrimônio e inventário nesse momento. Mas qual dicas você daria para alguém, por exemplo, sobre inventário, sobre possíveis problemas, quais são as consequências, quais são os riscos que a pessoa está correndo aqui? Sobre o inventário. Primeira coisa, aconteceu o falecimento, né? A gente às vezes não se prepara porque a gente não espera. Muitas vezes. A gente não tem essa consciência ainda, né? O brasileiro não tem essa consciência de organização patrimonial. Espera acontecer. Ocorreu o falecimento, a parte precisa procurar um advogado. Ela não pode deixar passar muito tempo. Claro que não vai ser no mesmo dia, você está resolvendo um monte de coisa, mas uma semana, 2 semanas, procura um advogado. Manda para o advogado a relação dos bens, dos documentos que ele vai precisar para abrir uma declaração perante a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, porque a Fazenda do Estado do Rio de Janeiro precisa saber quais bens que vão ser transmitidos. Porque em cima desses bens existe uma aplicação de imposto. Então você precisa declarar corretamente, você tem um prazo para poder declarar esses bens, e quanto mais tempo você demora, se você ultrapassa esse prazo estabelecido, você pode ter uma multa em cima do imposto que você já ia pagar. Esse imposto, Vitor, ele varia entre 4% a 8% do valor do patrimônio. Então, a depender do valor do patrimônio, ele pode ter a alíquota máxima, que é de 8%. Agora, você imagina 8% de imposto em cima de um patrimônio e ainda ter multa, Sim. porque você não agiu no momento correto, porque você não foi bem orientado. Isso é doloroso, porque não envolve só o valor do imposto. Tem o valor do cartório, tem o valor do advogado, tem o valor das certidões. Se tiver imóveis, tem o valor do registro de imóveis. Então, você pensa o custo que isso aí pode gerar. Qualquer R$ 1 vai fazer diferença, ainda mais se for de multa. Perfeito. Fica Essa mais parte, doído. com certeza, assim, ó, o que eu preciso que você que está assistindo entenda, né? O advogado, ele não é teu inimigo, não é sanguessuga. Não. Porque as pessoas, nessa fase fragilizadas, elas tendem a pensar, bem, agora lá vem esse advogado, eu vou perder um dinheiro. Só que esse advogado, como você, de boa índole, ele é um facilitador de processos. E ele não só facilita a nível de tempo, mas também te faz economizar dinheiro. As pessoas não sabem. Assim, eu, particularmente falando, quando minha avó faleceu, a gente perdeu um imóvel só de imposto, sem orientação nenhuma. Ela tinha, se não me engano, 4, 5 imóveis, sei lá. Um foi só para pagar tudo isso. E assim, sem orientação alguma, foi totalmente perdido. Então, qual é o custo do não conhecimento ou do não direcionamento? O advogado, ele entra como um facilitador e não como um dificultador. Eu acho que esse é um desafio, né? Sim. Existem atos, como o inventário, Vitor, você não pode fazer um inventário sem um advogado. A assessoria de um advogado, a lei pede para que o advogado assessore essas questões de inventário. Uhum. Então, ninguém consegue fazer um inventário sem um advogado. Então, a primeira coisa que esse cliente precisa fazer, essa pessoa que está passando por esse momento, é procurar alguém de confiança e especialista na área. Porque o especialista na área, ele vai conseguir, sim, reduzir os custos. Já tem todo um custo ali, né, vinculado a essa questão do inventário. Mas quando você traz alguém da sua confiança e alguém que é especialista na área, essa pessoa consegue reduzir os custos e minimizar perdas, que foi o que aconteceu com você. Excelente. E quando a gente olha para a parte de imóveis, né? Quais são os desafios de quem está comprando o imóvel? Entra em locação também ou só compra? Olha, mais compra. Mas compra. Mais Então, compra. quais são os desafios? Quais são os pontos cegos que essa pessoa precisa perceber? Os principais pontos cegos é a questão de anúncios fakes. Existem muitos anúncios fakes. A internet veio para ajudar
mas ao mesmo tempo ela é uma coisa que atrai vítimas a todo momento. Toda hora tem gente caindo em golpe. Você vê um imóvel que está muito barato, desconfia. Ah, tem que fazer um Pix para garantia. Não faça. Não faça. Não faça sem ter certeza, não faça sem ver a documentação. Se você não entende da documentação, por favor, contrate um advogado. O advogado, diferente do inventário, a assessoria dele não é obrigatória em compra e venda de imóveis. Você contrata porque você quer. Mas quando você contrata, você pode ter certeza que você vai ter um serviço de excelência e você não vai correr riscos. Você está realizando um sonho, você não vai cair numa armadilha. Então, os principais riscos são anúncios fakes, são imóveis que têm algum gravame, tem uma penhora, ou a pessoa que está vendendo não é o proprietário. Então, são vários riscos, principalmente quando tem gravame, dívida condominial, quando a pessoa que está vendendo não é o dono, quando a pessoa que está vendendo ela já não existe mais e o herdeiro, de forma equivocada, tenta vender sem que seja feito o inventário. Quando você cai nessa armadilha e você vê tudo o que você precisa resolver, não vale a pena comprar o imóvel por aquele valor. Sim. Você caiu numa armadilha. E o advogado, ele vai te orientar com relação a tudo isso. São várias questões que precisam ser analisadas. E quando você tem um advogado, ele consegue trazer esse olhar, né, mais apurado, que as pessoas não têm conhecimento. Não é o que você falou, né? Você falou certo. Não é só fazer um Pix. Sim, sim. Não Eu é acho, isso. eu acho perfeito, porque a minha cabeça, Tamires, hoje, principalmente para o público feminino que tem algumas dificuldades de posicionamento, de cobrar e etc., eu sempre falo que vocês precisam primeiro entender o valor real, não o preço do seu serviço, né? Então, imagina se eu entro numa furada dessa, que a gente está falando de uma transferência que me faz perder 100, 200, 300 mil. Será que seria caro eu te pagar 10, 20, 30 para resolver esse problema? Não, isso é barato. Então, a falta de conhecimento nos faz perder dinheiro. E talvez, eu acho que isso aqui seja até um dos grandes aprendizados aqui, é que a gente precisa de orientação de profissionais que possam otimizar nosso resultado, né? E aí eu sempre faço uma provocação que é a seguinte: assim como você, existem milhares de advogados no Brasil. Qual é o diferencial da Tamires, né? Por que eu contrataria a Tamires ou por que não o João, que cobra muito menos que você? Qual é o teu ponto-chave? Qual é o teu talento? Meu talento é exercer essa área em específico na minha profissão desde 2019. Então, desde 2019, eu lido diariamente com esse tipo de problema e trago soluções pertinentes para esses clientes. Às vezes, o João, que cobra um valor bem menor do que o meu, ele não é especialista na área. Ele trabalha com direito do consumidor, direito trabalhista, e ele viu ali uma oportunidade de ganhar um pouquinho a mais. Só que ele não vai conseguir trazer o olhar que eu tenho sobre certas questões. Eu tenho um olhar apurado, eu tenho faro apurado para essas coisas. Posso te provocar? Pode? Você está desde 2019. Posso contratar o João, que está desde 2010. Por que eu deveria contratar você? É provocação, porque eu sei que você é incrível. Por que eu deveria contratar você? Porque o João, ele não está vivendo no dia a dia o que eu vivo. O João, ele não se atém a resolver somente essas questões. Tudo que aparece para o João faz. Só que a vida não é sobre isso. A gente tem que entender o que a gente quer, a gente tem que entender qual é o nosso talento e desenvolver. Porque, às vezes, quem faz tudo não faz nada. O direito tem uma gama de oportunidades. Não dá para eu fazer tudo. Se você falar para mim, Tamires, resolve essa questão de pensão da minha avó, do meu avô, eu não posso fazer isso. Desculpa, eu posso te indicar alguém, amigos, Sim. queridos, e que vão te entregar um trabalho melhor do que eu posso te entregar nesse momento. É você ter humildade de reconhecer que você não está de acordo com o que a pessoa está pedindo naquele momento. Eu vou me ater à minha área. E, com relação à minha área, você pode confiar de olhos fechados em mim. Agora, o que não for da minha área, eu tenho humildade de te indicar outra pessoa. E, às vezes, falta isso, né? A concorrência é muito grande e a pessoa não pode falar que não vai fazer. Como não? Eu Sim, vou é fazer. dinheiro, né?
eu vou fazer, mas ele não vai te entregar com o resultado que eu posso entregar. Tá. E eu já contratei outros advogados que na hora me prometeram muita atenção, muita individualidade, Uhum. e que na prática eles descentralizam o trabalho e botam para outras pessoas fazerem. Esse é o seu talento, meu amigo. É esse. Você especialista, eu poderia te provocar mais de sacanear, dizendo, Pode. bem, tem outro especialista com 10 anos a mais que você que só faz essa tua área. Então, não é o talento, não é a especificidade. Mas, ao meu ver, tá? Como alguém que te acompanha, tecnicamente você é impecável, está sempre em atualização, um altíssimo nível de trabalho. Só que para mim você cuida de cada processo como se fosse seu. Esse é o seu talento. Eu sei que você faz isso, porque Sim. ali eu vejo que muitos profissionais eles delegam. Ah, olha só, peguei um projeto grande, agora o teu que é médio, vai para o Antônio. O teu que é pequeno, vai para o José. Deixa eu ficar com o grandão que me dá dinheiro. Eu sei que você não faz isso. Então me fala dessa tua individualidade, que eu sei que para mim é o grande talento. Eu tenho muita dificuldade em delegar. Eu tenho muita dificuldade, mas eu acho que esse é o que faz, é o ponto-chave. O cliente, ele me contratou. Ele não quer falar com o Vitor. Ele quer falar com a Tamires. Ele se identificou com a Tamires. Imagina eu contratar o Vitor e eu não receber o Vitor. Sim. Eu vou ficar frustrada. Eu vou pensar 2 vezes antes de contratar o Vitor, porque eu gostei do Vitor, eu quero falar com ele. Quando a gente se identifica com uma pessoa, a gente quer, né, ter um momento com a pessoa, quer conversar, quer a gente confia naquela pessoa, de certa forma. Eu não posso confiar ao Vitor o que eu contratei a Tamires para fazer. Eu Sim. nunca vi o Vitor, Exato. sabe? Sim. Então eu tenho essa dificuldade, mas como você falou, esse é o meu maior diferencial. Os meus colegas de trabalho costumam falar que eu trato os meus clientes como se fossem meus filhos. E eu trato mesmo. Sim. Eu trato. Eles chegam lá e eu dou a maior atenção do mundo. Eu converso sobre a vida, eu converso sobre os problemas, sobre as questões jurídicas que eles têm, trago soluções e eu aviso a eles: olha, se eu não puder atender você, é porque eu estou tendo esse mesmo momento com outro cliente. Que às vezes eles me ligam, mandam mensagem: olha, Tamires, eu estou em reunião. Falo: olha, estou em reunião agora, mas daqui a pouco eu te ligo. Quer vir aqui conversar? Ah, vou sim. Que horas é melhor? Tal hora. Eu sempre tento manter esse contato presencial, telefone, sempre tento me aproximar, porque quanto mais eu me aproximo desse cliente, eu entendo melhor quais são as necessidades dele. Uhum. Quanto mais eu me aproximo, melhores soluções eu consigo trazer, porque cada um tem a sua individualidade. Perfeito. E é isso, porque é isso que, no geral, as pessoas buscam muitas vezes sem nem perceber. Isso cabe no meu campo de mentoria, por exemplo. Eu já conheci especialistas que tu entrava numa reunião, falava, olha, a mentoria custa 50 mil. Aí você vai conversar 25 minutos com o mentor e durante o ano você vai falar com um time o tempo todo. Desculpa, isso não é mentoria. Então, usar uma marca para promover, vender e entregar diferente do que é prometido, eu acho que isso é uma característica do mercado e deveria ser básico para mim. Eu concordo com você, deveria ser óbvio. Mas quando eu vejo você atuando, eu acho que para mim esse é o, além de tecnicamente, porque é impecável, é uma pessoa estudiosa pra caramba, tá sempre se atualizando, mas ter esse cliente, seja ele pequeno, seja ele médio, grande, sendo acolhido de uma forma individual, e essa pessoa sabe que pode contar com você, sabe que no campo de batalha é você que está lá lutando por ele, eu acho que isso no mercado não é comum. As pessoas banalizaram isso, isso é comum. Então você faz isso com muita maestria. Eu precisei enaltecer isso, porque é isso que eu vejo brilhar no teu olho o tempo todo. E eu vejo como essas pessoas elas se sentem acolhidas quando são atendidas por você. Obrigada, Vitor. Essa é a minha intenção. Acolher as pessoas, tratar bem. Às vezes é um momento difícil que ela está passando e eu preciso ser um porto seguro. Ela precisa de alguém para confiar, ela está desesperada. Ela olha para um lado, olha para o outro e não vê solução. Perfeito. Eu sou a solução, mas confie em mim. Eu vou te acolher, eu vou trabalhar, vou entregar soluções e é isso que eu busco no dia a dia. Tudo que eu puder não delegar com relação ao atendimento aos clientes, eu não vou delegar. Eu vou sempre olhar no olho, eu vou sempre tentar passar confiança e trazer essa pessoa para mim, mostrar que ela pode confiar em mim e que eu posso confiar nela também, porque é uma relação, é uma via de mão dupla. Sim. Eu também preciso confiar no meu cliente.
Perfeito. de que ele é uma pessoa que tem boa índole, que ele está fazendo coisas certas, que o que ele está buscando não é um caminho obscuro. Perfeito. Concordo 100%. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que tudo que você construiu até aqui, ele faz parte dessa tua personalidade que foi moldada, construída, organizada demais, sempre preocupada. E isso é o que traz e que trouxe você até aqui, né? E quando a gente olha então para o futuro, né, quais são as expectativas da Tamires, o que você deseja aí olhando para sonho, né? Não digo para a carreira, né, de tamanho, etc. O que você projeta para o futuro da Tamires, a médio e longo prazo? Pergunta difícil. Você vai sempre caminhando, né? Eu vou sempre caminhando, Sim, Vitor. Eu vou sempre caminhando. É aquilo, né? Eu pauto minhas escolhas sempre no caminho. Eu legal. vou escolhendo de acordo com o que o caminho vai me mostrando. E geralmente o caminho me dá uma opção só. Olha, Tamires, é isso. E incrivelmente é o melhor caminho. E eu sei que se eu não seguir, eu vou me dar mal. Legal. Então, os meus sonhos, eles são pautados, né, em vai caminhando que o caminho se faz. Vai caminhando que as coisas vão aparecendo. Vai caminhando que vai dar certo. Mas eu preciso tomar uma atitude. Sim, Eu tenho que caminhar. Eu vejo a dificuldade, poxa, eu vou parar nessa dificuldade aqui, eu vou deixar de fazer? Não. Eu vou melhorar. Porque quando eu melhoro, eu caminho melhor. perfeito. Então, Isso reverbera em todos os clientes, no espaço onde você atua, no teu crescimento empresarial. Incrível. E para aquela mulher, né, porque majoritariamente nosso público é feminino, para aquela mulher, seja ela estudante de direito, seja ela empresária que está assistindo aqui, qual ou quais recados você gostaria de dar para elas? Porque o tema aqui é como é que você consegue. E eu sempre trago como é que você conseguiu, né? Então, como é que você consegue e qual o recado que você dá para essa mulher que muitas vezes está num cenário de desafio, está num cenário ainda de dúvida? O que você falaria para ela? eu diria que o desafio, ele não é um motivo para desistir. O desafio, na verdade, ele te mostra que você precisa melhorar, se aperfeiçoar, e quando você faz isso, você se torna uma referência, você se torna imbatível, porque você conseguiu ultrapassar aquele desafio com maestria. A vida é feita de desafio. Se fosse para ser fácil, estava todo mundo muito bem de vida, estava todo mundo muito tranquilo. Mas o que vai te diferenciar é conseguir ultrapassar esses desafios e ser uma pessoa com boa índole, que sempre busca se aperfeiçoar no atendimento das pessoas, porque no final de tudo, além do seu conhecimento técnico, tudo é sobre pessoas. Excelente. E para quem ainda não te segue, para quem ainda não te acompanha, qual é o seu arroba? Pode trazer seu arroba pessoal, o pessoal conhecer um pouco do seu trabalho. É @Tami, Thami, Albuquerque. Pode me seguir, se precisar de alguma dúvida, pode falar comigo, a gente marca uma reunião, toma um cafezinho e para eu entender no que eu posso te ajudar. Excelente, pessoal. Tami, muito obrigado de coração aqui. Eu acho que a vida, como eu te disse, ela faz esses tipos de encontros, né? A gente, não sei se todo mundo pegou, mas a gente trabalhou junto num desses períodos que ela traz nessa narrativa, que era um curso preparatório para concurso. Eu era o coordenador e ela estava lá como estagiária. É, Enfim, a gente se conectou talvez há 10, 12 anos atrás. De lá a gente nunca mais se viu, nem Instagram, nem nada. E aí uma aluna minha querida falou, vou te indicar alguém. E aí, quando entrou ela no WhatsApp, ela falou assim, eu trabalhei com você, não sei se você vai lembrar de mim. Quando eu vi a foto, eu falei, meu Deus, que loucura, mentira. E eu me vi ali num lapso de tempo, então foi um prazer essa conexão, esse retorno. É um prazer poder estar caminhando contigo, te ajudar. Você é uma profissional incrível, de tirar o chapéu. É uma honra ter você por aqui e agradeço a tua participação, tá bom? obrigada, Vitor. Eu que estou muito honrada de participar por esse convite, de mostrar um pouquinho da minha vida e de estar junto, caminhando com você, Amém. sempre buscando crescimento e conexão. Amém. Obrigada. Amém. Pessoal, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham assistido até aqui. Deixem sua curtida, seu comentário e a gente se vê na próxima, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.